das nossas vidas. E hoje nós podemos estar diante da tua presença. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu vou estar lendo o Salmo de número 46. Enquanto isso, você, no seu lugar, você vai acalmando o seu coração e ligando o seu pensamento, o seu coração com Deus. Aleluia. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Aleluia. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. Aleluia. No versículo número 4 diz assim: é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Aleluia. Nessa noite eu te convido para que você possa, nesse lugar, alegrar o coração de Deus. Amém? Quem quer alegrar o coração de Deus nessa noite? É tão bom quando a gente está esperando alguma coisa e vem uma pessoa alegre que te deixa feliz, né? Quando você não está esperando por algo e você acaba recebendo e você acaba ficando feliz por aquilo. Eu não sei se você pensa como eu, mas às vezes eu acredito que Deus fica naquela ansiedade a semana toda esperando você chegar nesse lugar, nesse momento. Aleluia. Imagina a ansiedade de Deus em ouvir você nessa noite. Imagina a ansiedade do coração de Deus em ouvir você dar glória a Deus. Aleluia. Imagina a ansiedade do coração de Deus em ouvir você dar um aleluia. E muitas vezes nós ficamos calados, muitas vezes nós ficamos tristes, cabisbaixos, preocupados com o dia de amanhã. Nessa noite eu quero te fazer um convite especial. Eu quero alegrar o coração de Deus. Aleluia. Com seus olhos fechados, vamos adorar o nome do Senhor, vamos se alegrar, vamos louvar o nome do Senhor. Mas com o seu objetivo, o nosso objetivo em comum de alegrar o coração de Deus nessa noite, para que a presença dEle, a glória dEle, a unção dEle possa descer sobre as nossas vidas. Aleluia, nós possamos sair daqui renovados, transbordados. Aleluia, da unção dEle. Aleluia. Vamos alegrar o coração de Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos vão ficar mais felizes em nome de Jesus? Vamos fazer um ensaio rápido? Família São Bernardo. Família São Bernardo. Família São Bernardo. Aleluia.
abrir o nosso coração e começamos a sentir Deus nas nossas vidas. Aleluia. E muito mais da vontade que nós temos de sentir, aleluia, maior ainda é a vontade de Deus, aleluia, de mostrar o poder dele nas nossas vidas. Nesse momento você possa fechar os seus olhos, aleluia, e abrir seu coração para Deus, aleluia. Às vezes por muito tempo nós não temos um particular com Deus, nós não fechamos nossos olhos, aleluia. Nós não falamos palavras de adoração a Ele, aleluia. Que nesse momento você
Quando nós falamos que Deus pode nos usar, quando Deus pode nos usar, nós pensamos que só naquele momento em que alguém está no púlpito entregando revelação, quando alguém coloca a mão na cabeça e começa a entregar, quando alguém começa a ser usado na casa do Senhor, quando alguém está louvando, aleluia. Mas o que Deus quer te dizer nessa noite, Ele quer te usar muitas vezes na simplicidade, e muitas vezes Deus quer te usar em algo simples do nosso dia a dia que você não se dá conta. Aleluia, Deus quer te usar no
simples palavra, aleluia, de bom dia, uma simples palavra de Jesus te ama, aleluia, uma simples palavra, um simples olhar, um simples gesto, Deus pode te usar dessa forma, aleluia. Não é porque você não tem o dom da palavra, o dom do louvor, aleluia, Deus te usa de uma forma singular, aleluia, Deus te usa de forma com que Ele não usa ninguém na face da terra, aleluia. Deus encontrou algo em você, aleluia, que Ele não viu em mais ninguém, por isso que você está aqui nessa noite, aleluia. Saiba que quando Deus olhou até Ele viu algo em você, aleluia, Ele sentiu que pode ser usado na presença dEle, aleluia. Muitas vezes nós somos ditos, aleluia, e pensamos que ser usado, que é algo extraordinário, mirabolante, não, igreja, aleluia. Ser usado, aleluia, estão em pequenos gestos, aleluia, aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Nosso vida.
Você que estás aqui. Receba a palavra do Senhor, essa igreja. Glória a Deus. Pode começar, certo? Aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo aí? Amém. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez com a Santa Paz, Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz nessa noite porque mais uma vez nós estamos na casa do Senhor. Amém. Isso é muito bom. Eu estou tendo a oportunidade de rever alguns velhos amigos, né? Se você não acredita em milagres, ou se você nunca viu um milagre na vida, né? Hoje nós temos a visita de um milagre aqui na igreja. A Letícia está aqui, o Japa e o bebê. O nome do bebê? Enzo. O Enzo está aí. Depois, no final do culto, se você tiver um tempinho, né, e quiser, conversa com eles, né? É uma história linda de milagre. A Letícia tem uma história de um milagre maravilhoso. Deus praticamente ressuscitou essa menina. Né, Letícia? O Japa está ali em oração. Não desistiu. Glória a Deus. E depois de uma caminhei que é impossível, né? É impossível, era impossível. Mas nós servimos um Deus que não conhece a palavra. Amém, Deus? Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Sejam muito bem-vindos, viu? Vou tentar ser breve aqui depois. Se alguém, se você quiser depois falar como possível, alguma coisa rápida, fiquem à vontade, tá bom? Glória a Deus. A Samara também trouxe uma amiga dela. É uma amiga ou parente, Samara? Amiga dela, uma filha. Sejam muito bem-vindos, amém? Você vai levar um CD para casa, um CD da nossa igreja. Aleluia. CDzinho bom, viu? Muito bom, você vai gostar, tá bom? Seja muito bem-vindo, leve esse CD, ouça bastante para sua casa. Porque o louvor, né, ele estoura tudo que tem que vir na nossa vida, amém? É um só, mãe e filha, né? É um CDzinho só, tá bom? Glória a Deus, amém? Amados, ontem nós tivemos aqui o nosso louvorzão, o segundo louvorzão da família, né? Por que segundo, pastor? Porque a gente já fez uma vez lá no Jurubatuba. Nós fizemos um louvorzão, não foi tão legal quanto de ontem, foi demais. Quem não veio? É isso aí, quem não veio ontem perdeu. Gente, foi maravilhoso, o louvorzão foi uma coisa linda. Nós tivemos aí 8 apresentações, né? A gente fez uma brincadeira com o troféu, porque vocês não conheceram lugares. Foi muito legal, né? E foi assim uma coisa muito importante, porque a gente consegue, né, de alguma maneira, a gente consegue enxergar que Deus ele merece ser adorado a todo tempo, a todo instante, a todo momento. Amém, queridos? Foi maravilhoso. Nós já estamos aí com uma nova ideia, né? Em breve aí, né? A gente vai estar anunciando mais um louvorzão, mas dessa vez a gente quer fazer alguma coisa, mudar um pouquinho o sentido, o modelo dele. Amém? Fica no ar aí, logo teremos novidades. Atenção, crianças, sigam a tia Andréia. Glória a Deus. Nosso espaço aqui já está funcionando. Amém, Deus? Glória a Deus. Isso é tremendo. Então é isso, quem não veio perdeu. Às sextas-feiras nós temos a célula 1 funcionando a todo vapor. Nessa sexta, em particular, né, em especial, não vai ser na casa da Samara, vai ser na casa do Clevilson da Silmara. Amém, velho? Amém. Então todos estão convidados. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está com fome, diga amém. Amém. Quem está com sede, diga aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Enquanto você procura, nós vamos hoje sempre falar porque eu quero o conceito de novo. Amém, queridos? Mas em breve vamos voltar ao normal, né? Enquanto você procura aí, quando você chegar na sua casa, entra lá no YouTube, digita lá
Bernardo, né? A oração de ontem nós gravamos em partes, né? Eu já coloquei no YouTube a primeira parte, que é a parte da entrada, a abertura do culto, né? Os louvores iniciais, a abertura do culto. Está muito bonito de ver. Entre lá e vejo, né? Dá o seu like lá, né? Inscreva-se no nosso canal, porque cada vez que você se inscreve no canal, quando é lançado um vídeo novo, você recebe notificação, amém? Então nós vamos lançar lá todos os vídeos, né, da família de São Bernardo. Eu já mandei o link no WhatsApp de alguns aí, amém? Da maioria aqui, eu mandei o link. Não é vídeos, pode clicar que você vai abrir a página da família São Bernardo lá no YouTube. Amém, queridos? Glória a Deus, é isso aí. Deus é bom, o diabo não presta. Lucas capítulo 11. Quem encontrou, coloque-se em pé, por favor. Em reverência à palavra do Senhor, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, ele disse a um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Senhor, a Tua palavra ao mundo é loucura, mas a nós, Deus, ela é revelada por milagre. E nós te pedimos mais uma vez, Pai, traga o Teu milagre da revelação sobre esta igreja, Pai, e faça com que possamos entender o propósito, Pai, da Tua palavra. Que não sejamos somente ouvintes, mas sejamos participantes, praticantes da palavra, Deus. E ao final de tudo, possamos ver o reino de Deus crescendo na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra interessante, porque todo mundo já conhece, já ouviu. No entanto, a gente não costuma tomar posse diretamente daquilo que a gente ouve. E aqui está o livro de Lucas, né? Aqui Jesus estava reunindo com os discípulos, estava orando, e algum dos discípulos, né, ficou curioso: Senhor, ensina-nos a orar. Quem gostaria de aprender a orar? Glória a Deus. Pastor, mas orar não é só falar com Deus? Claro que é. Mas aqui Jesus ele dá uma aula, né, de como começar a oração e como terminar, obtendo a resposta de Deus. Amém? É muito comum, né, hoje em dia a gente ora e não vê a resposta de Deus, a gente se conforma com isso, e a gente fala: Deus sabe tudo. A gente fala assim: não é vontade de Deus. Quem disse que é ou não é vontade de Deus, que é ou não é a obra de Deus, né? De repente o nosso jeito de orar, a gente acha que sabe, mas será que a gente sabe? E Jesus aqui está ensinando. E eu achei lindo, né? Estava estudando isso aqui, eu achei lindo porque ele não ensina somente, ele ensina e dá um exemplo de como conquistar a resposta de Deus. Amém? E hoje, né, eu fiquei muito feliz porque nós estamos com um propósito nessa semana e hoje nós vamos orar por milagres, por respostas do Senhor, né? Espero que você tenha trazido aí alguma coisa, né, que tenha sido aí difícil para você. Nós vamos aí, no final da palavra, nós vamos colocar esse altar aqui: currículos, fotografias, carteira profissional, vamos colocar documentos, chaves. Amém? E nós vamos orar por milagres. Eu e uma turminha aqui da igreja, nós estamos em consagração e nós vamos na certeza, vamos orar na certeza de que Deus vai operar o milagre. Quem crê, diga amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero lembrar você que milagre existe, né, Letícia? Milagres existem. Então aqui, queridos, isso é uma coisa interessante, né? Um discípulo chega para o Senhor Jesus e fala: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Qual será o propósito dessa pergunta? E aí eu pergunto a vocês: por que alguém chega em alguém e fala: Senhor, me ensina a fazer do jeito que você faz? Logicamente, todas as vezes que você, né, você que gosta da cozinha, quando você come alguma coisa gostosa, a primeira coisa que você faz, o que é? Me dá a receita. Amém? E quando você pega aquela receita e faz ao pé da letra, normalmente dá certo. Não é? Às vezes, a
a pessoa dá a receita errada, não dá certo. Mas no meu caso é Jesus. Então esse discípulo, ele ficou tão encantado de andar com Jesus. Aqui nós estamos em Lucas capítulo 11, né? Lucas vai até 24, capítulo 24. Então, se Jesus andou na terra 3 anos, eu imagino que eles estavam aí, andando com Jesus já um ano e pouco, vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus não parecer impossível. Então tudo para Jesus era possível. Então o discípulo ficou intrigado com aquilo e falou: Senhor, eu oro, e as coisas acontecem agora. O Senhor não, cada vez que o Senhor ora, as coisas acontecem. Me ensina a orar como o Senhor ora. Eu preciso aprender. Porque João também já não disse nada aos discípulos, aos seus discípulos. Então, uma coisa legal aí, Jesus fala, olha, versículo 2: se você tiver com a Bíblia, fique com ela aberta. A gente vai ler e vai explanar esse texto, amém? Deixe sua Bíblia aberta. No versículo 2 ele diz assim: olha, e ele disse: quando orar, dizes, Pai, santificado seja o teu nome. Né? Então vamos por partes. Então Jesus falou: toda vez que você for orar, você quer que a resposta de Deus, você quer que a sua oração seja uma oração fluente, né? Que traga resultados. Então, olha assim, nunca ponha a carroça na frente dos bois. Amém? É tudo na ordem certa. E a gente já atropela, já deixa aqui um monte de erro que nós cometemos. Quantos de nós aqui, fala a verdade, a gente já dobra o joelho: Senhor, eu preciso de um milagre. Não é, igreja? Então, a gente está muito apressado muitas vezes na nossa oração e a gente esquece de reconhecer quem é Deus. Amém? Se nós soubéssemos quem é Deus, a gente ia mudar um monte de coisa em nós mesmos. Amém? A gente às vezes faz muita coisa errada porque a gente esquece quem é Deus. A gente acha que Deus é um Deusinho. Mas o nosso Deus, segundo Jesus, olha, Pai nosso que estais no céu. Ele não é qualquer um, ele está no céu. Ele é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. E é Ele que vai ouvir o teu clamor. Então a gente tem que chegar comigo, com reverência: Senhor, Pai nosso. E Pai, já não é mais Senhor, não é mais juiz, é Pai. Por que é Pai? Porque Jesus veio ao mundo e ninguém o recebeu, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você, assim como eu, aceitou Jesus, confessou Jesus, então você já é agora filho do Senhor. Amém? E como filho, você tem que lembrar: eu tenho que falar com meu pai, mas meu pai está nos céus. Senhor, eu reconheço que ele está nos céus. Então aí você, né? Se ele está nos céus, ele é muito maior que todos nós. O mínimo que a gente tem que ter com alguém desse tamanho é reverência. Amém? E eu acho engraçado às vezes a gente falar com Deus, né? Pô, cara, e aí, meu? Tá ligado? Reverência, porque Ele é santo, Ele está nos céus. Né? Comigo você pode falar desse jeito, mas com Deus não. Com Deus a gente tem que falar com respeito. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como Jesus ele já está falando, já está comprovando. Ele não só está no céu, mas ele é santo. Santificado é o nome dele. Amém? E aí ele fala assim: olha que oração engraçada, olha. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, se Deus está no céu, e santo, né? Então nós não podemos, enquanto nós estivermos aqui, né, em matéria, em carne, osso e sangue, nós não podemos ir ao céu. Amém? Mas nós precisamos estar grudados com o Senhor. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tu és santo. Eu reconheço a tua santidade, eu reconheço que tu és o nosso Deus, nosso Pai, o Todo-Poderoso. E eu preciso tanto de ti, Senhor. Venha a nós o teu reino. Amém? E ele fala: venha o teu reino. Então, quando você clama ao Senhor que venha o teu reino, você está dizendo: Senhor, eu não conheço muito de Deus, mas eu sei. E Jesus disse: não, meu reino não é comida e bebida. O meu reino é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém? Então, Senhor, eu estou vivendo dias de tribulação, mas que venha o teu reino.
venha o teu reino. Amém? Quando a gente faz assim, nós estamos dizendo: Senhor, eu não consigo me defender, mas tu és o meu Deus. E aí Jesus ele dá uma aula, é assim que funciona, filho. Em primeiro lugar, você coloca no seu lugar, lembra quem Deus é. Em segundo lugar, clame para que Ele venha te socorrer, venha o teu reino. Justiça, né? Senhor, eu estou sendo muito injustiçado. O Senhor seja o meu juiz. A justiça do Senhor vai te mostrar que Ele não falha. Amém? Não falha, não falha, não falha. Eu não conheço ninguém que faz justiça com as próprias mãos que se dá bem na vida. Não conhecia até hoje, nunca vi. Amém? Amém. Mas quando a gente ora, queridos, e quando a gente clama pela justiça do Senhor, meu Deus, quando ela vem, ninguém entende nada. Amém, igreja? Eu já passei por isso, você já passou por isso. Ninguém entende nada. Então, justiça, alegria, as características vêm de Deus. Alegria é algo que vem de Deus. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que se alegra em Deus, ele é uma pessoa forte. A gente não desanima com qualquer má notícia. Nós não caímos tão fácil. Nós estamos sempre felizes, sempre alegres. Amém? É igual aquele avião que está voando assim, vem aquela tempestade, raio, e aquela chuva, aquele vento, aí eles levantam um pouquinho, passam para cima das nuvens. Lá embaixo está uma tempestade, mas nós estamos acima das nuvens. Amém, querido? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos, eu não posso. Se eu sou filho de Deus, eu sei que você tem problema, todo mundo tem problemas, mas se eu sou filho de Deus e eu confio no Senhor a ponto de entregar a Ele a minha justiça, nada pode tirar a minha alegria de viver, de sonhar. Amém? Quando a gente é feliz com a alegria de expressão, a gente sonha, a gente olha assim quando nada começa a dar risada, e as pessoas falam assim: o que você tem? Está doendo? Não, eu estou vendo algo novo que vai chegar na minha vida. Amém, queridos? A gente pensa, você pensa numa promoção, você pensa no casamento, é impossível. Mas quando você começa a colocar nas mãos do Senhor e sonhar os sonhos de Deus, o impossível começa a se tornar real. Amém? E nós temos vivido isso ao longo dos dias. Aquele que crê no Senhor tem visto que Deus não falha, Ele realiza sonhos, Ele livra de todo mal, Ele dá a última sentença e ponto final. Olha só, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Versículo 3: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, ou em outras palavras, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Por que será que Jesus ensinou isso aqui? Nós estamos falando: Senhor, eu quero aprender a orar, o Senhor me ensina a falar de pão, né? Então eu quero te lembrar que quando Jesus ele pede pão de cada dia, Ele estava se referindo à providência de Deus, a mesma providência que Deus trouxe sobre a igreja que estava no deserto. Lá no livro de Êxodo, as pessoas estavam sendo escravizadas, os israelitas estavam sendo escravizados no Egito. Deus levanta uma homem chamado Moisés, vai até o Egito, tira o povo de lá do cativeiro, e quando está no meio do caminho, no meio do deserto, o povo começa a reclamar, né, que não tinha coisas gostosas para comer. Deus fez chover algo chamado maná, o maná do deserto, o maná que chovia, né, sobre aquele povo durante a noite. Era uma coisa que parecia, dizem, né, os estudiosos, que parecia pão, mas era um negócio fresco. Eles tinham que acordar pela manhã, colher o maná que estava no chão e comer, e não podia guardar para depois, porque depois com o sol ele derretia e azedava, estragava. Amém? Então, meu Deus, eu tenho que comer tudo agora, porque daqui a pouco não vai mais ter o que comer. Só que a noite vem e pela manhã tem mais maná espalhado para você comer. Então, Jesus ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, eu trabalho, eu quero crescer, eu quero conquistar minhas coisas, mas eu não posso esquecer que a minha vida, todos os dias, tem que depender de Ti. Amém?
Eu acordei hoje, Senhor, obrigado por esse dia. Eu vou à luta, eu clamo pela tua providência, eu clamo pelo pão de cada dia. E Deus vai abrir a porta, você vai ir, vai conquistar. Aí você volta. E agora? E agora? Acabou aquilo que eu conquistei. E amanhã? Amanhã é um novo dia. Senhor, todos os dias da minha vida eu vou depender de Ti. É assim que nós conquistamos. Quem está em Cristo é diferente. Por que é diferente? Porque você pode ver uma pessoa que não conhece Jesus, ela pode ter uma vida boa e vem um problema, ela perde algumas coisas e já começa a murmurar, querer se matar, tirar a própria vida. Mas quem é de Cristo sabe, não existe noite que possa impedir o nascer do sol. Amém? Amanhã é um novo dia. Amanhã o Senhor proverá tudo que você precisa. E quem crê, diga amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí você começa a entender por que algumas pessoas que não conhecem esse Deus, elas olham para mim, olham para você e falam assim: esses crentes são tudo doidos. Quem já ouviu isso? Esses crentes são tudo, por que é tudo doido? Não é que nós somos doidos, é que nós vivemos algo que não se vê com os olhos. Nós vivemos o reino de Deus nas nossas vidas. Eu vivo o reino de Deus. Amém? A gente sai, pode ter um tiroteio aqui, um monte de bala perdida, você está passando no meio das balas, nenhuma vai pegar em você, porque o reino de Deus está cercando aqueles que temem o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E continua. Então nós, Senhor, nós vamos depender nunca espere do Senhor o resto dos dias, né? Senhor, eu tenho que ganhar na loteria para mim nunca mais ter que trabalhar. Isso não é de Deus, irmão. Amém? Você pode até ganhar, mas você nunca pode esquecer que nós dependemos do Senhor todos os dias. Amém? Todos os dias. Versículo 4. Agora esse aqui é o que pega, esse aqui é o que a gente ora e nada acontece. Por que será? Porque a gente esquece desse detalhe. Versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Isso é muito importante. Nós queremos tanto o perdão de Deus. Aí, Senhor, eu não mereço. Olha, eu preciso do seu perdão. Eu errei, eu pisei na bola, eu fiz coisas erradas. Eu preciso do seu perdão. Mas a gente sempre tem que perdoar alguém também. Posso ouvir um amém? Amém. E se a gente esquecer que existe essa condição, olha só, isso é uma condição que Jesus coloca. Olha, você quer ser perdoado? Então perdoe em primeiro lugar. Porque assim como você perdoar, você será perdoado por Deus. Amém? Então Deus, Ele é justo. A justiça é o nome de Deus. Deus é justiça. Ele é tão justo que Ele não pode perdoar uma pessoa que não perdoe o próximo, né? Então todos os dias nós temos que exercitar. Senhor, me ensina a perdoar. Eu estou com uma raiva, eu estou com uma mágoa, eu estou com ressentimento, eu não consigo olhar para a cara do fulano. Pede perdão para Deus, fala: Senhor, me perdoa, porque eu não estou sabendo perdoar. Amém? E assim as coisas começam a funcionar. Um cidadão do céu é diferente, porque ele sabe perdoar, né? Sabe perdoar. Como que eu sei? Qual é a importância de ser cidadão do céu? A importância é uma só, né? Aqueles que são cidadãos dos céus são os que vão morar no céu. Quem não é cidadão do céu não pode entrar no céu. Amém? Então, eu quero ser um cidadão do céu. Você tem que ser um cidadão, uma cidadã do céu. Por que, pastor? Vou ficar dando uma de boa aqui na vida de boa. Jesus foi o maior exemplo, né? Ele nos ensinou. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu perdoo essa pessoa toda vez ela vem e faz a mesma coisa. Quantas vezes? 7! Não, 70 vezes 7, no mínimo. Amém? Então Jesus estava sendo pregado naquela cruz. Imagina o que ele estava passando. A cruz não era para ele. A cruz era para Barrabás. Sabia disso? E Barrabás era maior que Jesus. Então a cruz ela já tinha um
ser mais fácil de pregar, né? A cruz de Jesus, né? A madeira estava longe, eles tiveram que esticar Jesus antes de pregá-lo na cruz. Esticaram tudo ele. Ele já estava todo rasgado, chicotado, todo moído, ele estava com carne viva. Ele padeceu dores horríveis por mim e por você. E quando ele estava sendo pregado, imagina aqueles pregos atravessando os dois pés, um em cima do outro, e o pregão atravessando, rasgando o osso. E ele gritou naquela hora: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Então, queridos, você é melhor do que Jesus? Eu te pergunto. Você é melhor do que ele? Eu não perdoo, então desculpa, você é melhor do que Jesus, né? Jesus teve motivos muito piores do que qualquer motivo nosso. E ele nos ensina que o perdão é a chave da vitória. Amém? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Eu estou sendo ofendido, então eu pergunto: Senhor, eu estou limpo de coração, eu posso dobrar meu joelho e tomar posse do perdão que vem de ti. Amém? É assim que funciona. Como você vai ter resposta de Deus à tua oração se você não consegue ser aquilo que Deus espera que você seja? Não é verdade? Então eu consigo entender porque Jesus continua aqui, olha, né? E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, né? Aqui Jesus está falando que Deus, ele é tão amigo, que ele nos guarda, ele não nos deixa cair em tentação. As tentações estão soltas pelo mundo. Amém, queridos? A gente sabe disso. Você que é homem, você que é mulher, você dá um passo no meio da rua, tentação para cá, tentação para lá, tentação para cá, tentação para lá, e você tem que ficar em espírito de oração. Mas quando a gente ora, entrega a vida para o Senhor e confia nele, ele começa a nos livrar das tentações. Amém? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, né? Senhor, não me deixa cair na tentação. Posso até ser tentado, mas não me deixa cair na tentação. Livra-me de todo mal. Então o Senhor passa a te guardar. Ele fala: puxa, esse menino confia tanto em mim que eu vou mostrar para ele que eu sou Deus na vida dele. Glória a Deus. Isso é importante demais. Mas aí talvez o discípulo aqui não tivesse entendido, né? Talvez você, a gente lendo assim esse texto e falar: legal, não entendi muito bem. Talvez. Então Jesus continua. Jesus faz questão de ensinar. Ele fala: olha, já que você pediu a minha ajuda, eu vou te ensinar, mas eu vou te ensinar a sair daqui orando e vendo milagres acontecendo. Quem crê, diga amém. Versículo 5, está com a Bíblia aberta aí? Aí Jesus viu que ficou uma interrogação na cabeça do discípulo, né? E Jesus falou assim: peraí, eu vou te contar uma parábola para que você entenda. Olha só. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo? Terá um? Terá um? Terá um? Presta atenção nessa palavra: amigo. Qual de vós terá um amigo? E se for procurar à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou na minha casa e vindo de caminho, eu não tenho nada para apresentar. Imagina essa cena. Então Jesus conta uma parábola para falar de oração, para falar de cuidado. Sobre Jesus, ele está falando de oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, está na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí ele emenda uma história. Um amigo chega na casa de um outro amigo meia-noite. O que tem uma história a ver com a outra? Parece que não tem nada. Mas olha só. Então Jesus está falando tudo isso. Olha, essa oração que eu ensinei para vocês só terá resultado na tua vida quando você for amigo de Deus. Amém? Só quando você for amigo de Deus. E aí ele fala: olha, sabe por quê? Quem tem amigos aqui? Quem tem amigo? Amigo de verdade. Quem já incomodou um amigo de madrugada?
Gente, olha, eu já tenho meu carro 2 horas da manhã. E eu tenho cunhados, eu tenho parentes, mas eu fui na casa do meu amigo, 2 horas da manhã. E o que o amigo faz quando você chega lá 2 horas da manhã com um problema desse? O que ele faz? Amigo, falando de amigo. Eu estou falando de conhecido, não, estou falando de amigo. O amigo vai te xingar, o amigo vai falar um monte para você, mas ele vai levantar e vai te socorrer. Sim ou não? Então aqui Jesus, ele está ensinando. Olha, a oração vai funcionar quando você for amigo de Deus. Então Jesus dá um exemplo. Como que eu sei que eu sou amigo de Deus? Por exemplo, você está lá dormindo, meia-noite, você está na cama com os seus filhos, fechou a porta e chega um amigo lá batendo palma. Um amigo! Aí você na cama, você fica, oi, o que foi? Eu estou com problema, eu preciso muito de pão, mas pão, uma hora dessa, amigo, eu já estou deitado com meus filhos aqui na cama, você vem bater na janela e pedir pão, eu não posso não te dar pão agora. Não, amigo, é porque um amigo meu veio de viagem, chegou na minha casa de surpresa, e eu não tenho pão para dar para ele. Você, meu amigo, me arruma pão. Amigo, vai embora, eu não quero botar pão, eu estou deitado. Ô amigo, me arruma pão, pelo amor de Deus, eu estou precisando de pão. E aí Jesus fala, esse amigo, mesmo que ele não queira, mesmo que ele esteja falando um monte para você, ele vai se levantar. Porque é amigo, você fica lá enchendo o saco dele, batendo na janela, até levantar. Sim ou não? Ele vai se levantar e vai te dar o que você precisa. E Jesus fala mais, ele fala, mister, leia junto comigo, olha. Disse-lhe também, versículo 5, olha. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 10 pães, pois um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante para dar, por ser seu amigo, olha, por ser seu amigo, ele vai se levantar, todavia por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver mister. O que é mister, igreja? Pastor, a Bíblia tem umas palavras, né? Tem, eu também acho. É muito importante, cada vez que você lê a Bíblia, queridos, a palavra que você não entender, procura no dicionário, porque essa palavra pode mudar a história da tua vida, amém? Mas Jesus fala assim, ó, ele te dará tudo que houver mister. Mister quer dizer essencial, fundamental, amém? Então esse amigo, olha, se você vai incomodar um amigo de madrugada e ele for seu amigo, ele não vai querer te receber, ele vai falar um monte para você, mas se você continuar insistindo, porque você é amigo dele, ele é seu amigo, aí ele vai se levantar e vai te dar tudo que for essencial, tudo que for fundamental para você, porque ele é seu amigo. Amém. Eu nos digo, versículo 9, e aqui tem uma chave bíblica que me deixa de boca aberta. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Versículo 9. E eu vos digo a vós, agora Jesus está falando comigo e com você, amém? E eu vos digo a vós. Fala eu? Eu vos digo a vós. Eu. Não, você fala eu. E eu vos digo a vós. Eu. Olha isso, está falando comigo aqui. Buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Se você não sabe, lá em João 15, livro de João capítulo 15, verso 15, Jesus ali está conversando com os discípulos e ele fala, já não vos chamarei servos, porque o servo nada sabe do seu Senhor, mas a partir de agora vou chamá-los de amigo, porque amigo sabe tudo que diz respeito ao seu mestre, ao seu Senhor. Amém, querido? Quem é amigo de Deus aqui? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.
Ou porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate, abrir-se-vos-á. Qual pai que dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Né? Qual de nós aqui, fala a verdade, queridos, a gente pode não fazer a vontade dos filhos por uma falta de condição? A gente pode não fazer. Mas qual de nós aqui, o filho pede um pão e você vai dar uma pedra para ele? Pai, eu estou com fome, eu quero pão. Vai mastigando essa pedra aí, filho, vai. Quem vai fazer isso? Amém, queridos? Nós não temos coragem de fazer isso. Agora imagina se você está pedindo alguma coisa para Deus. Olha só. E qual dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Pai, eu quero peixe. Ah, você vai ver. Dá uma serpente para qual de nós faria isso? Versículo 12. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, olha agora, está falando com todos nós aqui, olha. Se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém, igreja? Então Jesus ele fala assim, não se ofenda. Jesus fala assim, vocês que são maus. Porque um dia Jesus estava lá e falava assim, bom mestre, e Jesus já deu uma no meio. Por que me chama de bom? Bom é Deus que está no céu. Amém, queridos? Então, nós somos maus, a nossa natureza é pecaminosa. Nós só somos transformados por Deus à imagem e semelhança dele. Amém, queridos? Porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente tende para as coisas ruins do mundo. As coisas satisfazem a carne, o ego, a vaidade. Amém? Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque eu não posso seguir a Jesus e ser amigo de Deus, satisfazendo os meus desejos pessoais, satisfazendo as minhas vaidades, os meus interesses. Amém, igreja? Então, o primeiro passo, como é que eu faço? Eu preciso ser respondido nas minhas orações. Então, você precisa ser filho de Deus. Amém? Filho e filha de Deus. Como que eu sou filho e filha de Deus? Como que eu sei? Porque eu recebi Jesus. O primeiro passo é receber Jesus. O segundo passo é permitir que o Espírito Santo transforme você. Então, como é que funciona isso, pastor? Você tem que crucificar as suas vontades, querido. Nós que damos o primeiro passo. Senhor, eu não podia ser, eu não posso ser provocado que dá 5 minutos eu rodo, mas eu quero tudo. Depois eu me arrependo, mas primeiro eu quero. Não pode mais. Amém, querido? Se for dar os 5 minutos, você ora, clama a Deus. Senhor, eu não posso mais ter sido contigo aqui, ó. Eu sou filho de Deus. E aí o Espírito Santo vem e acalma você. Amém? É difícil? É difícil pra caramba. Pra quem tenta fazer na força do braço. Agora, se nós fizermos na força dos joelhos, na força da oração, se nós orarmos para Deus e falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu não estou aguentando as tentações, Senhor, livra-me de todo mal. Não me deixe cair em tentação. Me dá o pão de cada dia, me dá o socorro, me dá aquilo que eu preciso. Se todos nós entendermos que temos que ser aquilo que Jesus espera, então aí não haverá limites para a oração. Amém, querido? Nós vamos orar e a resposta de Deus virá. Amém? Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino de Deus? Perguntaram para Jesus, Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Elias? Eliseu? Moisés? Quem é o maior? E Jesus pega uma criança e fala, aquele que não formou uma criança não entrará no reino dos céus. O maior no reino dos céus é o menor entre vós. Amém, queridos? Então nós temos que olhar para essas coisas e entender, Senhor, eu quero ter uma vida gloriosa, eu quero ser aquilo que Deus falou que eu sou. O que Deus falou que você é? Eu sou uma bênção. Amém? Eu nasci para dar certo. Você nasceu para dar certo.
passar uma terra azul, essa coisa linda, com mar, com natureza, com animais, né? Não era isso, a terra era sem forma e vazia. Pensa um negócio feio, né? Era a terra. E Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, né? Era um negócio sem forma, era água, era vazio, era escuro. E aí Deus disse: haja luz. E houve luz. Aí, então aquilo, a terra que era sem forma e vazia, passou a ser um projeto de Deus. E o projeto de Deus tem que dar certo. Amém? Eu e você, talvez fôssemos. Eu já fui sem forma e vazio. Eu já fui. Talvez você já foi também no projeto, alguma coisa sem forma e vazia, sem propósitos, amém? Sem sonhos, né? Mas hoje eu sou um projeto de Deus. Eu nasci para dar certo. Amém? Quem nasceu para dar certo aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos tempo ainda, né, de correr atrás daquilo que nós deixamos escapar. Nós deixamos muitas coisas escaparem. Tem pastores que pregam assim: olha, hoje Deus aí, está sobre a sua cabeça, a bênção está aqui. Se você não sabe pegar, a outra vai pegar. Eu não sei se é bem assim, mas eu sei que você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo e vai dar certo a partir do momento que você entender e obedecer à vontade do Senhor. Amém? E essa é a noite em que Deus te convida para fazer parte dos escolhidos que vão fazer a diferença na face da terra. Essa é a noite em que Deus te chama para fazer parte de um povo que vai contar a história de milagres. Amém? O William pregou uma vez aqui sobre os cegos, né? A menina morreu e estava um monte de gente chorando na porta da casa. E tinha 2 cegos ali no meio. E Jesus chega, né? E fala assim: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela está dormindo. Pode parar de chorar. E aí os 2 cegos, né, estavam ouvindo aquele barulho de choro. De repente todo mundo calou. Não tinha mais música. E eles ouviram uns esse cara está doido. É lógico que a menina está morta. Ele está falando que ela não morreu. Mas a gente sabe que ela está morta. Mas vamos ficar quietos, né? E Jesus entra na casa. E eu fiquei imaginando se eu fosse um daqueles cegos, né? Os 2 cegos imaginam querendo saber o que está acontecendo. E fica um silêncio, ninguém ouve mais nada. E todo mundo parou de chorar. E um cutucando o outro, eu acho que o que está acontecendo? Cadê o choro? Pararam de chorar. Eu ouvi que um tal de Jesus entrou na casa e falou que a menina não está morta, né? Então aí a história todo mundo sabe. Jesus ressuscita aquela menina, traz ela de volta à vida. E quando Jesus sai, né, da casa, todo mundo começa a glorificar, porque viram a menina viva. Todo mundo viu, menos os 2 cegos. E eu imagino aqueles 2 cegos desesperados: meu Deus, o que está acontecendo? Então todo mundo falando que a menina ressuscitou. E diz a Bíblia, né, que algumas pessoas, né, começaram a murmurar e foram embora com raiva. Muito assim, que Jesus estragava um enterro daqui, estragava um galote aqui. E algumas pessoas foram embora, né, com raiva e tal, e todo mundo foi dispersando. Mas os 2 cegos ficaram ali ouvindo aquilo. Peraí, Jesus está aqui agora, e ele ressuscitou uma menina que estava morta. Eu sou cego, mas eu também. Eu posso contar esse milagre para todo mundo que eu presenciei. Mas eu não quero viver contando esse milagre. Eu quero ser o próximo milagre. E aí diz a Bíblia que esses cegos, eles ficaram ouvindo Jesus. Quando Jesus saiu de lá, eles saíram correndo atrás de Jesus. Mestre, tropeçando. Eu imagino que cego naquele tempo tropeçava, porque tinha pedra pra caramba no meio da rua. E eles tropeçando, caindo, levantando, gritando: mestre! Jesus para e fala: o que vocês querem que eu faça? Amém? Aqueles cegos decidiram, naquela noite eles decidiram: eu não vou ficar contando a história da menina que ressuscitou. Eu quero ser o milagre. Amém? Então nessa noite o convite do Senhor é esse: que você entenda: Senhor, até aqui eu errei. A
partir de hoje eu não quero errar mais. Eu quero ser um milagre. Eu quero orar e ver a glória de Deus descer. Eu quero orar e ver milagres acontecendo. Porque o Deus que eu conheço é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser o mesmo eternamente. Amém? Ele não muda. O nosso Deus não muda. Ele continua sendo lindo, poderoso, maravilhoso.